Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos que recebem essa palavra nessa manhã. O shalom de Deus, a paz do Senhor. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno? Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas nos fala sobre a missão do Senhor Jesus. A missão que ele chamou os 12 para cumprir, a missão que ele foi transferindo a todos aqueles que se tornavam seu discípulo. Todo discípulo de Jesus, ele está envolvido com a missão de Jesus. E o capítulo 10 nos fala sobre os 70 que foram chamados. Parece que um segundo grupo, tinha os 12, os 70, depois nós vemos 120, e nós vemos depois este número de discípulos crescendo e se multiplicando. Mas preste atenção comigo em Lucas capítulo 10, porque esse texto de maneira específica nos mostra muitos detalhes acerca da missão de Deus, que nós precisamos compreender, discernir, para que a gente possa estar envolvido, comprometido e participando da missão de Deus. Primeiro, para que a gente participe da missão de Deus, nós precisamos ter certeza que o Senhor está nos chamando. Convicção de que Ele está nos chamando, Ele está nos enviando. Olha o versículo 1, o texto diz: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou. Perceba que aqui está falando de outros 70, e nós vimos ontem no capítulo 9, que Jesus chamou algumas pessoas que disseram não para Ele, que falaram: não, nós temos outras prioridades, deixa eu primeiro resolver questões pessoais, familiares, qualquer dia eu me envolvo. E aqui o texto diz que Jesus teve que escolher outros. Todos os dias tem gente dizendo não para o chamado de Deus, mas quando uma pessoa diz não para o chamado de Deus, tenha certeza, tem alguém dizendo sim. Tem alguém ouvindo e respondendo e dizendo: eis-me aqui. Precisamos ter convicção de que se envolver com a missão de Deus, com a obra de Deus, não é algo apenas
que fazemos porque participamos de uma igreja ou ouvimos uma mensagem que mexeu com as nossas emoções. Nós precisamos ter convicção de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, Ele voltará, e nós fazemos parte da igreja dele, que precisa dar continuidade à sua missão, ao seu chamado. Jesus os chama e os envia. Isso fala também, amado, em segundo lugar, que a missão de Deus, ela exige parcerias. Perceba no versículo 1, que Jesus enviou de 2 em 2, para que fossem adiante deles a cada cidade. Jesus não envia ninguém sozinho. Quando você só é enviado porque tem alguém que te enviou, e que ora, que reconhece o seu chamado, e que participa, cooperando. Por isso, amados, nós precisamos entender que no reino de Deus, ninguém é uma ilha. Nós precisamos andar de 2 em 2. Isso fala de discipulado, de comunhão, de cobertura espiritual, no sentido de aliança. Prefiro mais a palavra aliança. A palavra cobertura espiritual me parece que tem sido muito mal utilizada por muitos, mas nós precisamos de aliança, de comunhão, de pessoas que estão buscando a Deus e ouvindo a Deus junto conosco, que nos ajudam em momentos que nós estamos desanimados, que nos encorajam, que nos exortam, que nos ajudam e que nós podemos ajudar. É uma troca. Jesus manda para a missão através de parcerias. Terceiro lugar, a missão de Jesus envolve urgência. Perceba em Lucas 10, no versículo 2, que lendo esse versículo, assim de uma maneira muito rápida, parece até que Jesus está desanimando a gente, porque olha o que ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara. Por isso, orem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Isso significa, amado, que o trabalho que nós temos é muito grande. O número de trabalhadores é pequeno, de acordo com o trabalho extenso que é para ser realizado. E aí o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, amado, é que nós não devemos ficar adiando. Tem muito trabalho para a gente fazer. Tem famílias para você tocar, tem cidades para você ser usado por Deus para abençoar, tem nações para serem alcançadas. Nós precisamos ser envolvidos com urgência na obra de Deus. E aí nos leva para o quarto aspecto da missão de Deus, porque Jesus diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Isso não é para nos animar. Ele diz: orem ao Senhor da seara. Isso fala de dependência de Deus. Para cumprir a missão de Deus, para se envolver com os projetos de Deus, para estar participando do que Deus está fazendo em nossa geração, até o dia da volta do Senhor, nós precisamos depender dEle, orando para que Ele levante novos trabalhadores. Se você e eu estamos percebendo as necessidades das nações, das cidades, dos povos ou dos segmentos menos alcançados dentro do Brasil, nós devemos nos comprometer com a oração constante, intensa, séria, oração no Espírito, com discernimento, para que a missão do Senhor seja alcançada. Dependência de Deus em oração. Orar por novos obreiros. Orar para que nós que estamos envolvidos sejamos cada dia mais capacitados, orientados pelo Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, então orem. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós devemos estar orando por dependência de Deus, orando para que o Senhor desperte novos obreiros. Se Deus é o dono da seara e Ele sabe que a seara é grande, por que Ele nos manda orar? Porque Deus trabalha na terra em parceria com a sua igreja. A oração é a maneira que Deus estabeleceu de manifestar o seu reino na terra. A oração da igreja é a maneira da igreja trabalhar junto com o Senhor para que os propósitos soberanos e eternos dele se cumpram na terra. A missão de Deus deve ser feita com dependência de Deus. Como é bom quando a gente ora e vê Deus respondendo, despertando gente que está indo para os povos indígenas no Brasil, pessoas que estão indo para os lugares mais distantes dentro do sertão nordestino. E olha, preste atenção, quando Jesus diz orem para que Ele levante trabalhadores, Ele também está dizendo o seguinte: se você e eu estamos na seara do Senhor, é porque nós somos resposta a orações que outros fizeram. Que coisa maravilhosa. Então a missão de Deus, ela é
também ela é feita com dependência constante em vida de oração. Quinto lugar, para que a gente cumpra a missão de Deus, nós precisamos também entender ou ter consciência dos grandes desafios. Amado, Jesus, ele não é superficial quando ele nos chama. O Senhor Jesus deixa claro que a seara é grande, são poucos os trabalhadores, e no versículo 3, Jesus diz: eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Se você quer obedecer a Deus, servir a Deus, e acha que tudo vai ser fácil, que não terá nenhum obstáculo, de que se Deus te mandou, te chamou, as coisas vão ser muito simples, você está enganado. Jesus deixa claro que nós teremos tribulações, Jesus deixa claro que pessoas vão nos rejeitar, Jesus deixa claro que nós seremos perseguidos, isso é uma marca dos verdadeiros servos de Deus, e Jesus deixa claro que tem lobos nos esperando. Aparentemente parece que ele está falando de demônios aqui nesse contexto, mas se a gente ler o texto paralelo no Evangelho de Mateus, Jesus fala: cuidado com os homens. Há pessoas que realmente agem como lobos ferozes, querendo nos desanimar, nos ofender, nos criticar, e certamente por trás de pessoas más existe influência espiritual maligna. Mas o que Jesus está querendo deixar claro aqui é o seguinte: quem se compromete com a missão de Deus precisa ter convicção de que o Senhor te chamou, Ele vai te sustentar, mas que tem obstáculos que precisarão ser enfrentados com confiança, com consciência e com dependência de Deus. O sexto aspecto aí da missão de Deus, eu quero compartilhar também, é confiar no Senhor, na missão. Olha que interessante, no versículo 4, se você envia alguém para a missão, ou se você está sendo enviado, você espera levar o máximo de recurso possível. Mas Jesus diz o que aí? Olhe na sua Bíblia, versículo 4, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Lendo isso, muitas pessoas podem interpretar errado. Jesus está dizendo para você se despojar de todas as coisas materiais, mas não é bem isso. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é confiar nele e ir como nós estamos. A melhor interpretação desse texto seria que Jesus está dizendo: você não precisa levar sandálias extras. Ele não está dizendo aqui para você ir descalço. Quando fala não leve sandálias, aqui o contexto é: não leve muitas coisas extras, com medo do que pode acontecer no caminho. Não, ele está dizendo: confie e vá como você está. Aqui está falando também sobre essa urgência do ir, de não ficar adiando porque você ainda não tem isso, não tem aquilo. Certamente nós precisamos nos capacitar para todo o chamado que Deus nos dá. Aqueles que vão para a missão transcultural precisam estudar, precisam compreender, precisam ir para um lugar que você possa ser bem capacitado. Mas nós precisamos confiar no Senhor, e nada pode substituir a confiança plena no Senhor. Nas primeiras viagens missionárias que eu fiz, eu tentei ser muito dependente de Deus, e às vezes, em alguns momentos, eu passei alguns apuros que não precisava ter passado. Depois eu entendi que eu poderia confiar no Senhor, levando comigo algumas coisas básicas, que hoje a gente leva, né? Na primeira viagem, eu me lembro que eu não tive acesso a lugares para, às vezes, comprar alguma coisa. O frio era muito intenso, o lugar não tinha nada para comprar, então eu passei mais apuros. Hoje em dia nós já temos um kit de viagem bem básico, mas que dá para a gente ficar ali com pouco alimento em alguns lugares, mas nem sempre é assim. A missão de Deus, e mesmo em outros povos, na maioria das vezes nós temos muito mais do que a gente precisa, amado. O que mais nós precisamos para obedecer a Deus é depender dele, é confiar nele e ser prudentes, é óbvio. Jesus aqui então, ele diz no versículo 4 que nós não devemos saudar ninguém pelo caminho. Não é para você passar e ser mal educado, mas é para você manter o foco. O seu foco tem que ser ouvir e fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, alcançar os perdidos. Isso é confiar no Senhor. Em sexto lugar, nós devemos também, quando estamos comprometidos com a missão de Deus, nós precisamos abençoar a todos que nós encontrarmos no caminho. Jesus nos ensina a entrar numa casa, versículo 5, dizer: paz seja nesta casa. Essa palavra aí no hebraico, shalom, que é a paz completa e plena em todas as áreas da nossa vida. Não é a paz apenas de que não haja conflito nessa casa. Não, é a paz da presença de Deus que possa tocar todas as áreas da vida da pessoa.
na alma, na mente, nos relacionamentos, sobretudo a paz com Deus. E Jesus diz: toda casa que você entrar, você diga que a paz seja sobre essa casa. Precisamos ter então esse coração abençoador, coração que libera a palavra de Deus. E Jesus diz que nem todas as casas ou pessoas vão receber essa paz. Então, quando eu abençoo, eu não posso esperar ser recebido ou bem recebido por todos. O que Jesus está querendo dizer aqui é: não procure agradar a todos e não espere de todos uma resposta positiva. Ele diz: quando tiver num lugar um filho da paz, ou seja, alguém que o coração está inclinado e quer realmente ouvir e conhecer a Deus, a paz vai ficar ali. Mas se não houver, a paz vai retornar sobre você. Mas abençoe onde você entrar. Nem todos vão receber a bênção, mesmo que a gente o abençoe, porque bênção de Deus não se recebe por magia, ou por superstição, ou apenas porque alguém liberou essa palavra. Bênção de Deus se recebe quando nos rendemos, nos submetemos, cremos na palavra de Deus e queremos realmente andar com Deus. Em 8º lugar, eu pelo menos marquei aqui 10 aspectos da missão de Deus. Na missão de Deus, nós precisamos construir relacionamentos. Preste atenção, o que Jesus fala de maneira muito clara no versículo de número 7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando forem bem recebidos numa cidade, comam o que lhe oferecer. Jesus está falando aqui para construir relacionamentos. No reino de Deus, na missão de Deus, Deus vai nos aproximar de pessoas que vão estar mais perto da gente, que vão cooperar com aquilo que Ele está fazendo também na nossa vida, que vão semear na nossa vida, porque nós vamos semear na vida delas. Então nós precisamos construir relacionamentos e não ser pessoas superficiais, inconstantes, que vivem mudando de lugar, abandonando pessoas, abandonando muitas vezes congregações ou amizades. Quantas pessoas hoje que elas não conseguem construir relacionamentos sólidos? Em 9º lugar, o 9º aspecto da missão de Deus, que a gente percebe em Lucas capítulo 10, a missão de Deus, no versículo de número 9, ela precisa ser centralizada em anunciar o reino de Deus. O que nós pregamos? Nós não pregamos a igreja, nós não pregamos aspectos menos importantes que muitas vezes alguns estão dando ênfase demasiada. O que nós pregamos e devemos pregar na missão de Deus, dada por Jesus, nós devemos anunciar o reino de Deus. Não é pregar religião, mas reino de Deus. E há muitas pessoas que distorcem isso também. Eles acham que se eles são do reino, eles não precisam de igreja. Não, a igreja, ela é manifestação do reino de Deus, agência do reino de Deus. Mas o reino é maior do que a igreja visível. O reino é um território governado por um rei. Jesus nos ensinou a pregar não uma religião. Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio estabelecer ou manifestar o reino de Deus. João Batista pregava: o reino está próximo. O Senhor Jesus chega e começa a pregar: o reino está entre vós. Os judeus, querendo entender o reino de maneira errada, achando que o reino vinha com visível aparência, de maneira absoluta, como um Messias que sentaria no trono de Jerusalém e reinaria com mão forte, como um poderoso governante. Jesus diz: não, o reino está dentro de vós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o coração humano, sobre a vida, sobre o nosso caráter, nos transformando a cada dia. O que nós devemos pregar? A missão de Deus anuncia o reino de Deus. O reino de Deus já está, o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus virá em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus, onde todos os poderes das trevas serão desfeitos, e onde nós estaremos com Ele eternamente. A mensagem principal nossa, a mensagem principal do Senhor Jesus é: anuncie o reino de Deus. Versículo 9. Quais são os aspectos do reino de Deus? O reino de Deus anuncia que Deus deve governar o meu caráter. Deus deve governar as minhas escolhas, o meu pensar, o meu falar, o meu existir, o meu viver. O reino de Deus, então, em primeiro lugar, transforma o caráter do homem.
e nos molda para que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus, no amor de Jesus, na humildade de Jesus, na santidade de Jesus. O reino de Deus transforma o caráter. Mas o segundo aspecto do reino, o reino de Deus manifesta o poder de Deus. O poder de Deus de curar enfermidades, de repreender e libertar pessoas de opressões malignas. E é isso que o Senhor Jesus deixa claro aí no versículo de número 9: curem os doentes e digam que o reino de Deus se aproximou deles. Curem, ministrem cura. Quando você vê alguém enfermo, amado, se você é do Senhor Jesus, ministre cura. Não é prometer cura, não é dizer que Deus vai curar a todos, mas é olhar para cada pessoa e dizer: em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade sobre a sua vida, e ministrar cura em fé, em autoridade. Orar pelos enfermos faz parte do reino de Deus. Anuncie o reino. E em último lugar, para a gente concluir, a missão de Deus envolve se alegrar com a nossa filiação. Se alegrar porque nós somos filhos de Deus. É muito interessante como que os 70 que foram enviados, eles voltam, porque quando a gente faz a missão de Deus, a gente sempre precisa desse retorno para o próprio Senhor, para que Ele nos avalie, nos sonde, para que Ele mesmo testifique conosco daquilo que Ele está fazendo através da nossa vida, e sobretudo em nossa vida. Os discípulos chegam todos felizes diante do Senhor Jesus, no versículo 17: Senhor, em seu nome os demônios se submetem a nós. O texto diz que eles estavam cheios de alegria, e Jesus diz o seguinte: olha, Jesus que vê todas as coisas, Ele diz: eu via Satanás caindo dos céus como relâmpago. Isso mostra, amado, que a missão deles foi bem sucedida, que Satanás teve derrotas notáveis. Os homens naturais poderiam olhar e imaginar que era apenas um grupo, era apenas um grupo de discípulos pregando e algumas pessoas sendo curadas, mas Jesus, vendo no mundo espiritual, viu a derrota notável de Satanás. No mundo espiritual havia ali uma manifestação do reino de Deus através dos 70, e Jesus diz: eu vi isso acontecendo. E Jesus diz: eu é que dei autoridade a vocês, versículo 19. Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês estão tão alegres porque vocês estão tendo êxito, vitória, expulsando demônio. Foi eu que dei autoridade, e eu vi tudo o que aconteceu, mais do que vocês viram. Porém, amado, Jesus diz a eles algo muito importante, essencial, no versículo 20: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus aqui está corrigindo o foco, o coração. A alegria da missão não pode ser o resultado em si, mas a maior alegria deve ser porque nós pertencemos ao Senhor. A nossa alegria maior deve ser nas realidades eternas. Por quê? Porque resultados podem gerar orgulho. Nós devemos nos alegrar quando a gente vê alguém se convertendo, quando a gente vê alguém liberto. Isso deve alegrar o nosso coração, mas a nossa maior alegria, a fonte que alimenta a nossa alegria, deve ser a realidade eterna. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos filhos de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso deve nos motivar, nos alegrar, porque isso gera em nós humildade e não orgulho. Quantas pessoas, até usadas por Deus para expulsar demônios, ministrar cura e fazer grandes obras, começam a se orgulhar. Se orgulham por causa de ministérios que às vezes os homens te elogiam porque você está fazendo algo para Deus. Cuidado. Jesus está mostrando para eles o seguinte: esses demônios que vocês estão expulsando, eles vão perecer. Essa realidade, esse cenário de vitória que vocês estão vivendo agora, vai passar, porque essas coisas passam, mas o seu nome está registrado no céu. Você tem salvação eterna. Você está eternamente ligado ao Pai. Você é filho de Deus. Isto deve te motivar, te alegrar, te encorajar todos os dias na missão de Deus. Porque quando a gente começa a se alegrar demais apenas com os resultados que a gente conquista, chega uma hora que nós vamos ficar desanimados e frustrados quando a gente não vê resultados imediatos. E Jesus aqui no contexto, não deu para comentar tudo, mas no versículo 13 ele diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, cidades onde ele passou que rejeitaram a palavra. Jesus não está aqui amaldiçoando, e nem Jesus está aqui de maneira lançando palavras de vingança. Ele está lamentando, porque alguns
mesmo diante da realidade do reino de Deus, da presença de Jesus e da mensagem do Evangelho, resistem, endurecem o coração. Jesus está lamentando o juízo que viria sobre eles, e Jesus deixa claro que onde pregamos o Evangelho, nós temos que pregar que o juízo de Deus virá sobre todos os que rejeitam o Evangelho. Não adianta nos auto-enganarmos, achar que Deus, por ser bom, amor, Ele vai de alguma forma perdoar a todos. Não, amado, Ele perdoa aquele que crê em Jesus e se rende a Jesus. Senão Jesus não precisava ter morrido na cruz por nós. Na missão de Deus, nós precisamos nos alegrar nas realidades eternas. Precisamos anunciar o reino de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a presença do Senhor, ela é para nós o maior tesouro que temos. Obrigado, Pai, pela alegria e honra de participar da missão do Senhor. Eu oro para que esta palavra nos desperte a cada um dos teus filhos, cada um que é ovelha de Jesus, ao escutar, meditar nessa palavra, possamos responder todos os dias, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-nos, Senhor, para testemunhar do reino de Deus, para os nossos familiares, vizinhos, para a nossa cidade e para os lugares que o Senhor quiser nos enviar. Usa-nos, Senhor, como intercessores, para que o Evangelho do Reino alcance todas as nações, para que a volta do Senhor seja assim, apressada, como a Tua palavra diz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.